Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então, mais uma vez uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estudo do Evangelho de São Mateus. Estamos no capítulo 8º e hoje vamos retomar o nosso estudo a partir do versículo 5. Então, nós vimos, né, no nosso estudo passado que, terminado o capítulo 7º, e portanto o Sermão da Montanha, então tudo aquilo que Nosso Senhor, neste primeiro sermão, tinha para ensinar aos seus discípulos, ele concluiu, e portanto então ele desce novamente à planície, né? Ou seja, na área onde encontram-se, né, aqueles que ainda estão trilhando o caminho da santidade, da salvação. E nós vimos que o primeiro que Nosso Senhor encontra foi um leproso, não é? E aí vimos todos a simbologia da lepra, enfim, né, e do personagem, né, onde de alguma forma, né, nós nos enxergamos naquele personagem, né? E hoje Jesus então continua o seu caminho na planície, né? Então vamos ver aquilo que está narrado e escrito no Evangelho de São Mateus. Nós vamos ler, né, quem estiver acompanhando com a Bíblia, então em Mateus capítulo 8, nessa primeira parte vamos ler os versículos de 5 a 9. Tendo entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, aproximou-se de Jesus, né? E fez-lhe uma súplica dizendo: Senhor, meu servo jaz em casa paralítico e sofre muito. Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. Boa noite, Leide, salve Maria. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz, porém, uma só palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outro, tendo soldados às minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Então, nós aqui estamos diante, né, deste episódio também muito conhecido, né, de todos nós, porque foi da boca deste centurião romano que saiu esta frase que todos nós dissemos, né, na Santa Missa: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, em minha morada, né, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que ele diz essa palavra, esta frase, né, intercedendo pelo servo dele que estava paralítico. Então, depois que o Senhor ensinou seus discípulos no monte e curou o leproso na planície, foi a Cafarnaum para cumprir um mistério, pois depois de ter limpado os judeus, foi para onde estavam os gentios. Então vejam, né? Aqui tem também esta simbologia. Então o leproso, que nós vimos no nosso último encontro, então de alguma forma ele representava o povo judeu, que não conseguia ir até Cristo, né, mesmo tendo a lei à sua disposição, por conta da sua enfermidade, dos seus pecados. Mas Nosso Senhor, ele não veio, né, somente para resgatar o povo judeu, mas veio também para resgatar
os gentios. Então, quem são os gentios? Então, os gentios somos todos nós que não somos descendentes de judeu, né? Então, vamos dizer assim, a humanidade está dividida em dois povos, os judeus e os não judeus, né? Então, nosso Senhor veio para salvar tanto a uns quanto a outros, né? Tanto os judeus quanto os não judeus, aqui no caso, simbolizado os gentios no centurião romano. Que é interessante, não é? O centurião vai ao encontro de Jesus, não para interceder por ele, mas pelo amigo. Cafarnaum, que era a cidade a qual Nosso Senhor estava se dirigindo, significa cidade de abundância, campo de consolação. Representa a igreja que se havia de formar com os gentios. Significa a que está cheia de abundância espiritual, conforme as palavras do Salmo. Como de banho e de gordura será saciada a minha alma. Salmo 62, versículo 6. E entre as aflições do mundo consola-se com as coisas do céu, conforme outra citação do Salmo. As tuas consolações deleitam a minha alma. Salmo 93, versículo 19. Daí que se segue, tendo entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião. Então vejam, né, os não-judeus, eles tinham na sua busca, né, por uma divindade, a sua busca espiritual, então eles tinham desenvolvido, né, muitas formas de ter a sua vida espiritual, né, que em algum aspecto era um tanto mais rica do que a judia, né? Embora, como se dirigia a deuses falsos, né, ela não produzia fruto na ordem espiritual, mas aos olhos humanos, né, chamava muita atenção pelos modos, né, como as cerimônias eram realizadas. Então, o que o comentarista aqui diz, né, deixa dizer é que Jesus, né, quis salvá-los justamente porque eles tinham, né, os gentios, aqueles que não eram judeus, eles tinham na sua alma o desejo de adorar um Deus verdadeiro, uma divindade, né? Então, Deus não poderia deixá-los fora da salvação. Veja, pelo centurião são designados aqueles que primeiro acreditaram dentre os gentios e aperfeiçoaram-se nas suas virtudes. Chama-se centurião aquele que é o chefe de 100 soldados, né? Então, centurião já está, né, no prefixo da palavra 100, né? Então, era centurião porque era chefe de um destacamento de 100 soldados. E o número 100 é um número que tem em si um número de perfeição. Com toda a propriedade, pois, roga o centurião por seu servo, porque as primícias dos gentios intercederam junto a Deus pela salvação da gentilidade, né? Ou seja, os gentios, eles buscavam adorar verdadeiramente uma divindade, né? Não só em vista dele enquanto pessoa, né, mas também dele como um povo todo. Então eles buscavam adorar um Deus verdadeiro para que todo o seu povo estivesse debaixo da proteção de um Deus verdadeiro. Então aqui, né, está sintetizado, né,
esse aspecto dos gentios nesta passagem do centurião, que ele se dirige ao encontro de Jesus, mas movido não só por si, né, não só por ele, centurião, mas por todos aqueles que estavam à sua volta e que de alguma forma dependiam do seu esforço, do seu trabalho, né? Então, nos gentios havia, né, esse amor pelo seu povo. Se ele não tivesse dito, nosso Senhor, né, se Jesus não tivesse dito, eu irei e o curarei, o centurião nunca teria respondido, eu não sou digno. Ademais, prometeu ir porque pedia por um servo, a fim de ensinar-nos que não devemos agradar os grandes e desprezar os pequenos, mas que devemos honrar igualmente os pobres e os ricos. Né? Então, que bonito isso, né? Ele foi, vejam só, né? O que de fato é uma pessoa assim consciente da sua responsabilidade, né? Então veja, um centurião, ele não era um das pessoas mais simples, né? Ele fazia parte assim de fato da elite, né? Era uma pessoa de posses, né? Há um certo debate, porque no Evangelho de São Lucas também aparece um centurião, e ao debate se o centurião que aparece no Evangelho de São Lucas é o mesmo que aparece aqui no Evangelho de São Mateus. E vejam, né? São Lucas narra que aquele centurião construiu uma sinagoga para os judeus. Isso com o dinheiro dele, né? Então vejam que os centuriões eram pessoas de posses, né? Eram pessoas que possuíam riquezas. Mas olha a nobreza desse centurião, né? Ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos sinais que Jesus realizava, e ele foi atrás de Jesus não em busca de um benefício para si, porque ele já se via muito agraciado, né, pelo cargo que tinha, enfim, pela condição, mas ele vai até Jesus por conta do servo, do seu, talvez ali o seu mais simples empregado, né? Então, isso, né, atraiu muito a atenção de Jesus. É alguém que foi ao seu encontro intercedendo por uma pessoa simples, sendo ele uma pessoa da nobreza, né? E aqui também a gente pode ver, de alguma forma, também simbolizado a intercessão dos santos. Porque os santos, né, são ricos do amor de Deus. Os santos já gozam no céu da visão beatífica, né? Estão vendo Deus face a face. Então eles também não precisam mais se dirigir a Deus rogando por si, porque a condição deles já é da felicidade eterna. Mas eles se dirigem a Deus por nós, intercedendo por nós. Nós, como aqueles servos, né? Aquele servo pobre financeiramente e nós, pobre no sentido espiritual, né? Então, nós vemos aqui claramente que se a gente for, né, pegar aqui por esse evangelho, que essa riqueza da intercessão, ela pode ter vindo de origem dos gentios. Porque os judeus não tinham tanto essa questão de interceder uns pelos outros, né? Mas aqui no Evangelho de São Mateus fica registrado essa característica dos gentios, da intercessão que faziam pelo seu povo, né? Pelos seus.
Então, continuando agora a leitura do Evangelho, gente, vamos ler agora os versículos 10 a 13. Jesus, ouvindo estas palavras, eu não sou digno, né, de que entreis em minha morada, e o centurião fala, né, que ele tem pessoas à disposição das ordens dele. Jesus disse para os que seguiam. Então, quem estava seguindo Jesus? Judeus. Em verdade vos digo, não achei fé tão grande em Israel. Digo-vos, pois, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, seja-te feito conforme creste. E naquela mesma hora o servo ficou curado. São João Crisóstomo. Assim como dissera o leproso, referindo-se ao poder de Cristo, se tu queres, pode curar-me, é confirmado com a palavra do Salvador que disse: quero ser curado. Também aqui o centurião testemunha do poder de Cristo, não só é repreendido pelo que disse de seu poder, mas é elogiado. Fez, todavia, algo mais, e o evangelista, significando a intensidade do louvor, disse: Jesus, ouvindo estas palavras, admirou-se. Então, assim como, então, Jesus, diante do leproso, ficou impressionado pela humildade do leproso, dizer, Senhor, se tu queres, ou seja, reconhecendo todo o senhorio de Cristo. Então aqui Nosso Senhor também admirou-se. Lá admirou-se da humildade, agora da fé. Então Jesus disse, não, em verdade vos digo, não achei fé tão grande em Israel. Porque olha a fé de centurião. Ele tinha uma fé tão grande no poder de Cristo que ele sabia que para Jesus operar o milagre, ele não precisava nem estar presente fisicamente. Bastava Jesus no seu coração desejar a cura, desejar o milagre, que o milagre acontecia. Então, olha a fé. Nós vamos ver assim nas curas dos judeus, que os judeus sempre vão ao encontro de Jesus, Agora, o centurião, a fé dele era, portanto, era maior, porque estava acima da condição física de Cristo, ou seja, Cristo não precisava estar presente fisicamente para a graça para que a graça se realizasse. Então aqui também é uma lição para nós, que nós hoje vivemos no tempo em que Jesus não está fisicamente conosco, assim enquanto homem, mas Cristo está presente, sobretudo por meio do sacramento da Eucaristia, e que nós também precisamos crer que, se nós pedirmos com fé, nessa riqueza, reconhecendo o senhorio de Jesus, o poder de Cristo, não importa o lugar onde nós estejamos, a condição em que nós nos encontramos, mas se nós cremos no poder de Jesus, basta que Jesus diga uma palavra, que o milagre se realiza. É importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente fica muito assim, não, porque eu preciso ir em tal lugar, eu preciso
Ou, sei lá, eu preciso que o padre venha na minha casa, abençoar a minha casa, para que a minha casa seja abençoada. Bom, é claro que se for possível, ótimo, né? Mas e se não for possível? Então quer dizer que a graça não vai ser operada né, nas nossas casas, ou sei lá em que circunstância, né? Não, basta que a gente tenha fé no coração. Basta que Jesus, lá do céu, diga uma palavra. Basta que ele diga, né? Que a minha casa seja abençoada. Basta que ele diga, eu quero realizar um milagre na sua vida. Basta que nós tenhamos a fé deste centurião. Santo Agostinho. Que podemos dizer que tinha infundido a fé no centurião, senão o mesmo que a admirava? Ou seja, Jesus, claro, ficou admirado, mas essa admiração não é no sentido de uma surpresa, né? Porque Jesus, ele é o autor da fé, como vai dizer São Paulo, é o consumidor e o autor da nossa fé. É Jesus que infunde a fé em nós, né? Então, se é ele que opera, não tinha como ele ficar assim surpreso nesse aspecto, né, de nossa, né? Mas o que surpreende, né, é a ação que a fé que ele colocou no coração do centurião teve, né? E se fosse outro que a tivesse infundido, como admirava aquele que tudo sabe? O Senhor admira para ensinar-nos o que devemos nós admirar, que ainda precisamos ser movidos assim. Além disso, essas emoções não são sinais de uma alma perturbada, mas lição do que ensina. Então, é o que Santo Agostinho diz aqui, nosso Senhor ficou admirado, né? Não no sentido, né, que eu dizia, não admirável no sentido que ficou surpreso, mas admirado como que para nos ensinar o que é digno da nossa admiração. Ou seja, o que nós devemos admirar? A fé. A fé é algo digno da nossa admiração. Por quê, gente? Porque a fé é o mais importante que nós temos. E aqui, quando eu falo fé no sentido próprio da revelação. O que nós, enquanto cristãos, sobretudo católicos, temos que as outras religiões não têm? Justamente a fé revelada. A fé na pessoa de Cristo. A fé que professa que Deus se fez homem, que se encarnou no seio da Virgem Maria, e para a nossa salvação ofereceu seu sacrifício na cruz. E que opera a sua redenção, a sua salvação nos nossos dias mediante os sacramentos que ele confiou à sua Santa Igreja. É isso o que nós temos. É isso o que, digamos assim, faz com que a nossa fé seja, a nossa igreja seja a igreja verdadeira. A nossa fé seja a fé verdadeira, a fé em si. Então é isso que nós devemos admirar. E é isso que nós devemos buscar, né? Admirar no sentido daquele que contempla uma beleza. Né? Admirar no sentido assim, imagine que você vê uma foto, um quadro, né? Ou você, por exemplo, entrou numa igreja e você ficou encantado com aquela beleza. Então, admiração nesse sentido, né? De que nós nos encantamos. Não admirado no sentido, né, de um sentimento, né? Não que Jesus ficou, nossa, assim, né? Ficou surpreso, não.
Ele admirou, ou seja, ele contemplou. Então aqui ele nos ensina que nós devemos contemplar a fé. Meditar sobre a fé. Porque é ela que nos salva, por quê? Porque é ela que nos torna possível a união com Cristo. É por meio da fé que nós somos salvos. É por meio da fé que Jesus nos alcança. Então nós devemos admirá-la. Nós devemos contemplá-la. É dito que se admirou em presença de todo o povo para dar exemplo a todos, para que também se admirassem. Segue-se, pois, e disse para os que o seguiam, em verdade vos digo, não achei fé tão grande em Israel. Então, para que o povo realmente admirasse mais ainda a fé, Jesus ainda enfatiza, né, que ele não achou fé semelhante a Israel. Então, tudo isso ele diz para levar o povo que o acompanhava, para que também se admirasse da fé. Né? Porque nós somos salvos pela fé, gente. Isso é importantíssimo no cristianismo e, sobretudo, na Igreja Católica. Nós somos salvos pela fé. É mediante a fé que a graça opera nas nossas almas. Porque o judeu, diferente de nós, ele não crê que, de alguma forma, é Deus que o salva pela fé. Né? O judeu se crê que ele tem que cumprir a lei. Então, se ele cumpre a lei, né, ou seja, no fundo, né, a salvação é operada por ele. Nós, cristãos, nós cremos que quem nos salva é Jesus, mediante a fé. Então, eu preciso crer que Jesus é o meu Salvador para que ele possa me salvar. Mas quem salva é ele. Mas ele me salva mediante a fé. Então, imagina assim, que nós estivéssemos lá no Titanic. O Titanic está afundando e estamos nós todos ali, né, afundando junto. Então, não é? Como é que nós poderíamos ser salvos? Então, sei lá, alguém joga um bote salva-vidas. Então, se nós fosse aqui fazer uma comparação conosco, né? Então, como que Jesus nos salva? Né? Esse bote que lança é a fé. Então, Deus derrama a fé nos nossos corações e a pessoa que agarrou o bote para que ela pudesse ser puxada é a pessoa que creu, que acreditou. Mas, no fundo, ela não está sendo salva porque está agarrada no bote. Ela está sendo salva porque a pessoa que lançou o bote vai puxar o bote. Entenderam? É assim que a salvação é operada em nós. O que na nossa parte, a fé é o quê? É crer, né, que Jesus nos salva. Aí ele vai poder nos resgatar. Santo Agostinho não disse todos, mas que virão muitos do Oriente e do Ocidente. Né? Com essas duas regiões designa-se o mundo todo. Então Jesus não disse, né, todos que virão do Ocidente, não. Ele disse muitos, muitos virão. Né? E aqui é interessante, né, porque o povo judeu também, de certa forma, acreditava que somente pelo fato de eles terem nascido judeus, eles já estavam salvos. Né? Então Jesus aqui deixa claro, fala, olha, muitos vão vir, né, muitos não judeus se sentarão com Abraão, com Isaac e Jacó, ou seja, se tornarão uma família com eles,
Enquanto que muitos dos judeus que são descendentes, no sentido carnal, né, não vão se sentar. Então não é o simples fato de você ter nascido judeu que vai te salvar, né? Assim como também nós precisamos tirar essa lição para nós, né? Então não é só porque nós estamos na fé verdadeira, não é que nós já estamos salvos, não, né? Precisamos fazer uso da fé, nos esforçarmos, né? Mas como diz em outro lugar, que são poucos os escolhidos, né? Se Jesus diz que muitos vão vir, né, do Oriente e do Ocidente, então como que fica, né, que nós vimos há alguns capítulos atrás que Jesus falou que são poucos os escolhidos. Em cada geração são poucos os escolhidos, mas reunidos no dia do juízo veremos que são muitos, né? Então, quando Jesus fala de poucos, né, falou de poucos lá atrás, então Jesus está falando em cada geração. Então, em cada geração serão poucos os que conseguirão se salvar. Mas como são muitas as gerações, então quando todos esses estiverem reunidos, serão muitos. No dia do juízo, né? E Jesus continua, e se recostarão, não estendendo o corpo, mas descansando espiritualmente. Não bebendo temporalmente, mas banqueteando-se eternamente com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Depois, assim como vemos cristãos chamados ao banquete celestial, onde está o pão da justiça e a bebida da sabedoria, também vemos judeus reprovados. Então, aquilo que nós já comentamos aqui também. São Jerônimo chama-se trevas exteriores porque Deus lança fora, sai da luz, né? Então, quando Jesus, né, se refere aqui trevas exteriores, é justamente isso, porque é como que, né, quando Deus chega, então só fica a luz porque as trevas saíram. Então, se elas saíram, são exteriores, né, não estão mais dentro. Manifesta o que irão padecer ali quando acrescenta, onde haverá pranto e ranger de dentes. Com esta metáfora dos membros, Jesus descreve as penas dos tormentos. Quando os olhos são afetados pela fumaça, produzem lágrimas. E os dentes rangem quando faz muito frio. Manifesta-se, pois, que os réprobos sofrerão no inferno tanto um calor quanto um frio intoleráveis, conforme aquelas palavras de Jó, passadas as águas da neve para um excessivo calor, né? Então, aqui, quando o nosso Senhor fala, né, de haverá pranto e ranger de dentes, então Jesus está descrevendo como que são essas trevas exteriores, né? Ou seja, né, como que é o inferno. Então os místicos, né, os santos que tiveram por uma graça especialíssima de Deus, né, ali por algum instante, ter podido ver mais ou menos como é a pena do inferno, eles relatam justamente isso, né? Que é um fogo, só que é um fogo que ao invés de ser como o fogo material, que é quente, ele é extremamente gelado. Então, haverá choro por quê? Por conta da fumaça, né? Então, por exemplo, quando você fica perto, né, de uma fumaça, a fumaça entra no olho, o que que produz, né? Lágrima, né? Você começa, o olho fica irritado e você chora. E o ranger de dentes, né, é próprio de quando você está com muito frio. Então, o inferno é esse estado, né? Você imagina, você está no queimado, mas
que o que você vai sentir não é um calor, mas é um gelo terrível, né? E por que tem essas duas propriedades? Porque é próprio do fogo consumir aquilo pelo qual ele está mantendo viva a sua chama, né? Então, sei lá, você risca um palito de fósforo, né? Então o fogo vai consumindo o fósforo, ele vai destruindo. Você ateia o fogo numa madeira, o fogo vai consumindo aquela madeira. Então, no inferno também as penas serão como mais ou menos dessa forma. É como se a gente fosse consumido, né? E por que que ele é gelado? Porque de alguma forma, né, quando a gente enxerga o ódio ele é gelado, né? Quando você vê uma pessoa que assim, né, uma pessoa que não é muito da caridade, do amor, o que que normalmente a gente diz daquela pessoa? Ela é uma pessoa fria. Então, lá no inferno, né, o fogo é assim. Ele é fogo porque destrói, consome, mas ele não é quente porque o calor é próprio da caridade, enquanto que o gelo é próprio do ódio. Então é por isso que Jesus faz essa comparação. Se, pois, o pranto é próprio dos olhos e o ranger de dentes representa os ossos, é verdadeira a ressurreição dos corpos e daqueles membros que caíram. Então é interessante, né? Porque Jesus faz menção justamente àquilo que é próprio do corpo. Dentes, né? Olhos, ossos. Então é como aqui Jesus já estivesse dizendo da ressurreição, que será a ressurreição do corporal, né? Então quando nós morremos, a nossa alma ela já é julgada, né? E aí ou nós vamos para o céu ou para o purgatório, ou né, Deus nos livre, né? Ou a gente vai para o inferno, mas haverá a ressurreição dos corpos, né? E aí a gente também, aí, né, aqui já é no juízo final, então, portanto, a ressurreição dos mortos será a glorificação dos santos e a condenação dos réprobos, com o corpo, né? Então, assim como Nossa Senhora já está de corpo e alma no céu, um dia todos os santos também estarão de corpo e alma no céu. Bom, gente, então é isso, né? Que a gente tinha preparado para o nosso estudo dessa noite, né? Então nós concluímos aqui, ok? E retomamos então na próxima semana, se Deus quiser.